Olá, seja muito bem-vindo ao canal Guia do Voto. No vídeo de hoje, a gente traz os resultados completos da nova pesquisa Quaes, divulgada nesta quinta-feira, 17 de julho de 2025. Esse levantamento entrevistou 2.004 pessoas, entre os dias 10 e 14 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa apresenta 4 cenários para o primeiro turno da eleição presidencial de 2026, além de simulações de segundo turno, e perguntas sobre a reeleição de Lula e o futuro político de Jair Bolsonaro. Vamos direto aos números. Começando pelos cenários do primeiro turno. Cenário 1. Lula e Bolsonaro na disputa. Lula aparece com 32% das intenções de voto. Jair Bolsonaro vem logo atrás, com 26%. Ciro Gomes marca 8%. Ratinho Júnior, 6%. Ronaldo Caiado tem 3%. Romeu Zema, 2%. Os indecisos somam 9%. E 14% afirmam que pretendem votar em branco, nulo ou não votar. Cenário 2. Com Michele Bolsonaro no lugar de Jair. Lula lidera com 30%. Michele Bolsonaro aparece com 19%. Ciro Gomes sobe para 10%. Ratinho Júnior tem 7%. Ronaldo Caiado, 5%. Romeu Zema, 4%. Indecisos, 9%. E brancos, nulos ou que não vão votar, 16%. Cenário 3. Lula contra Tarcísio de Freitas. Lula tem 32%. Tarcísio aparece com 15%. Ciro Gomes sobe para 12%. Caiado tem 5%. E Zema 4%. Os indecisos aumentam para 11%. E 21% dizem que vão votar em branco, nulo ou não vão comparecer. Cenário 4. Lula versus Eduardo Bolsonaro. Lula marca 31%. Eduardo Bolsonaro tem 15%. Ciro Gomes vem com 11%. Ratinho Júnior, 7%. Caiado e Zema, 5% cada. Indecisos, 10%. E 16% votariam em branco, nulo ou não votariam. Agora, vamos às simulações de segundo turno. Lula contra Jair Bolsonaro. Lula tem 43%, uma leve alta em relação aos 41% de junho. Bolsonaro aparece com 37%, caindo 4 pontos. Indecisos, 4%. Branco, nulo ou que não vai votar, 16%. Lula versus Tarcísio de Freitas. Lula mantém os 41%. Tarcísio cai para 37%. Indecisos aumentam para 7%. Brancos e nulos, 16%. Lula contra Michele Bolsonaro. Lula tem 43%. Michele Bolsonaro aparece com 36%. Indecisos, 4%. Branco ou nulo, 14%. Lula contra Ratinho Júnior. Lula, 41%. Ratinho, 36%. Indecisos, 6%. Brancos e nulos, 17%. Lula contra Eduardo Leite. Lula segue com 41%. Eduardo Leite aparece com 36%. Indecisos, 7%. Branco ou nulo, 16%. Lula contra Eduardo Bolsonaro. Lula tem 43%. Eduardo Bolsonaro fica com 33%. Indecisos, 5%. Brancos e nulos somam 19%. Lula frente a Romeu Zema. Lula tem 42%. Zema aparece com 33%. Indecisos, 7%. Brancos e nulos, 18%. Lula contra Ronaldo Caiado. Lula, 42%. Caiado, 33%. Indecisos, 7%. Brancos e nulos, 18%. E o que os brasileiros acham da reeleição de Lula? A Quaes perguntou se Lula deveria disputar a reeleição em 2026. Os números foram os seguintes. 38% acham que sim, Lula deve ser candidato. 58% acham que não.
e 4% não souberam ou não responderam. Mesmo com a maioria contra a reeleição do atual presidente, o índice caiu, eram 66% em junho. E quanto a Jair Bolsonaro? Ele deveria apoiar outro nome em vez de se candidatar? Segundo a pesquisa, 62% acham que sim, ele deveria abrir mão da candidatura e apoiar outro nome. 28% acham que ele deve manter a candidatura, mesmo inelegível. E 10% não souberam responder. E se Bolsonaro não for candidato, quem deve ser o nome da direita? A Quaes perguntou isso também. Vamos aos dados. Tarcísio de Freitas lidera com 15%, mas caiu 2 pontos desde abril. Michele Bolsonaro aparece com 13%, também em queda. Ratinho Júnior tem 9%. Eduardo Bolsonaro, 8%, subindo bem em relação aos 4% anteriores. Pablo Marçal também aparece com 8%. Eduardo Leite tem 4%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado têm 3% cada. Além disso, 19% disseram que nenhum desses nomes serve. E 17% ainda não sabem ou não responderam. Esses foram os principais números da pesquisa Quaes de julho de 2025 sobre a eleição presidencial. E aí, na sua opinião, quem serão os candidatos a presidente em 2026? Lula e Bolsonaro devem se candidatar? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e se inscreve no canal Guia do Voto para acompanhar tudo sobre as eleições. Até a próxima!